Preciso dizer para você, meu irmão, minha irmã, você religioso, as irmãzinhas da toca, vale a pena ser de Deus. Meus irmãos da comunidade Canção Nova, vale a pena ser de Deus. A vocês, irmãos e irmãs, que vivem a vocação de vocês no matrimônio, vale a pena ser de Deus com o seu matrimônio e com tudo aquilo que você sofre, que você passa, que você vive, que nós passamos. Vale a pena. Nós não descobrimos qualquer coisa, mas descobrimos o grande tesouro de nossas vidas, que se chama Jesus Cristo. Coloca a mão no seu coração e diga comigo: eu descobri o grande tesouro da minha vida, Jesus Cristo nosso Senhor. Vale a pena ir até o fim, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo foi até o fim por nós. Diga para o teu irmão ao lado: por você. Amém? Meus irmãos, mas o Evangelho hoje não nos quer mostrar necessariamente a comparação do reino com o tesouro, mas o que mais enfatiza aqui é o ânimo com quem encontrou o tesouro, o ânimo de quem, de quem encontrou esse tesouro. Porque nós falamos agora, vale a pena ser de Deus, vale a pena viver esse tesouro que é Jesus Cristo em nossas vidas, mas tantas e tantas vezes, parece que os nossos ânimos se perdem por aí. Parece que nós já não pensamos tanto em abandonar a casa como muitos de nós abandonamos, um trabalho, abandonar o nosso conforto de família, o abraço de um pai, de uma mãe, para estar aqui na Canção Nova, para dar a nossa vida. Parece que aquele ânimo que a gente costuma dizer no Pertença, quando fazemos o nosso caminho para a Canção Nova, em todo o caminho de discernimento vocacional, que eu digo: vou dar a minha vida. Ou quando vocês que são casados, que vão se encontrando, depois namoram, depois vão noivar, e diz: vale a pena, eu vou dizer sim na hora do casamento. Mas depois que você entra para a comunidade, ou você se encontra casado, parece que os ânimos vão se perdendo, né? Alguns vão dizer que é a rotina, outros vão dizer que são as incompreensões, tantas e tantas justificativas, né? Que vão tirando a gente daquele ânimo, como este homem, que Jesus vai dizer na parábola: olha, ele encontrou um tesouro, ele vendeu tudo. E aí daqui a pouco vem aqueles questionamentos, aquelas crises, né? Aquele caos interior, aquela desordem no nosso interior, que a gente começa a falar assim: será que não vale a pena voltar? Será que não vale a pena separar? Não, meus irmãos, claro que não vale a pena. Não existe tribulação, e aqui eu preciso dizer e anunciar, e preciso ser esse profeta na igreja. Não há tribulação, não há tristeza, não há nem mesmo frustração que tire o ânimo daquele que encontrou o grande tesouro que é Jesus Cristo, que lhe faça desistir desse tesouro que não você que comprou, mas Cristo te comprou lá na cruz, com o seu sangue, e você só está tomando consciência disso. Não há tribulação, tristeza, questões financeiras, não há nada que nos tire desse amor, desse tesouro que é Cristo nosso Senhor em nossas vidas. E como vai dizer o Salmo, Ele é nosso refúgio no dia da aflição. Aqui quase que dizendo a resposta para nós, em vista de todas as tribulações que nós passamos, é apenas nos refugiarmos nele, ao invés de ficarmos reclamando, discutindo, brigando. Decidimos nos refugiar em Jesus Cristo nosso Senhor, numa vida de mais oração, numa vida de mais entrega, porque vocês sabem, né? O que nos faz brigar, discutir, criticar o outro, se chama
o contrário da entrega, que é o orgulho, que o orgulhoso nunca se entrega. O orgulhoso é aquele que só pensa nele, é aquele que confia somente nele. E aí, o profeta Jeremias vai nos dizer, ele que passou por tantas tribulações, como foi narrado hoje, ele vai dizer, ele chega a um ponto, ele que está lá na missão, que está anunciando a missão de família, a missão Canção Nova, a missão Toca de Assis, está lá anunciando, mas está vendo um monte de gente, ele está encontrando um monte de pessoas contra ele. Nós encontramos muitas pessoas contra o anúncio da Igreja Católica, que querem dar as concepções de de famílias, que dizem ser famílias, que não é família nem aqui, nem em lugar nenhum, pelo menos na concepção de Deus. Nós encontramos na luta dos jovens, um mundo que prega contra a castidade. Nós encontramos no relacionamento dos casais, um mundo que prega dizendo que o casamento é uma instituição falida. Olha quantas coisas contra, olha quantas situações contra. E talvez nós encontremos dentro de casa também, meus irmãos, pessoas que vão contra nós. Talvez nós encontremos dentro do nosso interior uma outra realidade, fruto do orgulho, que se chama preguiça. A preguiça é um tipo de inimigo que é bem sorrateiro e que vai adentrando na vida daqueles que encontraram o grande tesouro, que encontraram Jesus Cristo, e vai como que fazendo viver um caos sorrateiro, sutil. Dom Rafael Cifuentes, no seu livro, sobre o milênio, sacerdotes para o novo milênio, ele vai falar de dois tipos de preguiça ou tibieza. Primeiro ele diz da tibieza da cabeça interior. A tibieza da cabeça é aquela que não mais considera a vida do cristão a partir de uma vida evangélica. A tibieza da cabeça é a tibieza que desconsidera a vida do cristão a partir da cruz, porque o Evangelho nos ensina que a nossa vida tem que estar pautada na cruz, porque é da cruz de Cristo nosso Senhor que nos veio a salvação, que nós fomos redimidos e que nós fomos reconciliados com o Pai. E aí ele vai dizer que a tibieza da cabeça nos faz ter o bom senso que diz assim: eu posso rezar tanto, mas eu posso rezar isso aqui, tá bom, é o bom senso. Eu posso viver as normas que me dizem viver, seja no trabalho, para quem trabalha aí fora nas empresas, como eu posso dar uma burladinha aqui, posso enrolar ali. É o bom senso que parte de uma vida, de uma consciência cristã, a partir somente da inteligência, da razão, da inteligência humana, onde se fecha no orgulho, porque não é mais Deus que rege a sua cabeça, é você com a sua autossuficiência que diz: vamos fazer assim, vamos fazer ali, e daqui a pouco você já não começa a pensar numa vida de radicalidade, numa vida de compromisso, ou melhor, você já não tem mais ânimo pelo tesouro que você encontrou, você já não quer mais ir adiante, porque você diz no bom senso: espera aí, tanta injustiça? Não. E você começa a abandonar aquele que te chamou por causa de talvez limites ou erros de outros. E Dom Rafael Cifuentes vai dizer um outro tipo de tibieza, a tibieza dos braços. Além de outros tipos de tibieza, ele fala da tibieza dos braços. E ele fala de um jovem estudante de engenharia que tinha uma mente brilhante, mas que ia muito mal na faculdade, e questionou Dom Rafael dizendo: por que eu vou mal? E quem conhece Dom Rafael Cifuentes, o espanhol, ele é firme para falar, e ele questiona aquele jovem estudante de engenharia: você sabe qual é o problema do triângulo? Mas eu sei, eu conheço e vou lhe ensinar. O primeiro lado é a geladeira. Quando você chega em casa, que você de uma forma
afoita, já vai para a geladeira e pega as coisas mais gostosas, nem pensa no outro e come até empanturrar a barriga. Aí Dom Rafael Cifuentes vai dizer: você não vai ter ânimo para estudar, está com a barriga cheia. Depois ele vai dizer: mas existe um outro lado do triângulo, que são 3, né? O triângulo, que é o da televisão. Quando você para naqueles programas medíocres, que só sabem ensinar vocês, que só sabem ensinar você, aqui é um acréscimo meu agora, tá, gente? Só sabem ensinar você antivalores cristãos, que pregam contra os valores cristãos, novelas e tantas outras coisas mais, que eu nem quero dizer aqui, mas que você já sabe, meu tempo está acabando. E o terceiro lado, ele vai dizer, é a cama. Ah, se você gosta de uma cama, você não gosta de estudar, e por conseguinte, você não vai ir bem na faculdade. Aí ele diz assim, depois do livro dele: mas tem aqueles que unem os 3, deitado na cama, com controle remoto, uns petisquinhos aqui no lado. Ali ele usou a cervejinha, mas aqui a gente pode usar o refrigerante. E ó, tem. Aí vai fazendo a oração do encardido: sou preguiçoso mesmo. Minha vida não dá bem, então vou refugiar na televisão. Minha vida está ruim, porque ninguém gosta de mim, então vou comer, vou ficar gordo, barrigudo. Que não sei o que. E aí, meu irmão, aí não tem ânimo que vá à frente. Aí você não vai para frente mesmo. Aí você já desiste de Jesus. Aí você fala: olha, Jesus, eu vou para minha casa, que lá vou ter minha cama, minha televisão, vou comer de tudo, viu? Vou comer de tudo que papai e mamãe vai me dar mesmo. Lá na minha casa vai ter a televisão, lá eu vou assistir tudo o que eu quiser, porque aqui está demais. Estão entendendo, meus irmãos? Quando nós, como vai dizer no livro do profeta Jeremias, em vista de todas as tribulações, podemos até questionar Deus, como o profeta Jeremias fez, até dizer assim, até colocar Deus à prova, no sentido de falar: Senhor, então. Só que ao mesmo tempo que o profeta Jeremias questiona Deus, depois ele volta-se para Deus, porque na verdade ele questionou no intuito de buscar respostas, mas porque queria continuar. Ele não parou nas tribulações, ele não parou nos erros, nas falhas dos outros, porque ele sabia que o chamado dele era um chamado feito não por homens, mas por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso dizer para você também: o teu chamado, o teu matrimônio, a tua consagração não foi feita por homens, mas por Deus. E se foi por Deus, desta vez é para valer. Vamos nos converter, meus irmãos. Vamos mudar a direção. Se a sua direção está mais na TV, sai dessa TV. Só se for na Canção Nova, na Século 21, na TV Aparecida e tantos outros canais bons, instrutivos, mas que sobretudo anunciam o grande tesouro, a grande pérola, Jesus Cristo nosso Senhor. Se sua direção está na cama, meu irmão, sai da cama e vai ajoelhar no pé da sua cama, porque aqui eu trago o testemunho do meu pai fundador, quando lá na experiência dele do batismo do Espírito Santo, ele ajoelhou-se no pé da cama e clamou a Deus. Essa experiência se abriu para a graça de Deus, e por isso nós sabemos muito bem que é o grande profeta nos nossos tempos. E eu quero pedir a você que aplauda o nosso pai fundador. Eu falo nosso porque vocês que possam não ser da comunidade de Canção Nova, são filhos da comunidade, família Canção Nova, amigos também é família Canção Nova. Se a sua direção, meu irmão, possa estar na geladeira, e está lá eu tendo que ralar para queimar meu colesterol, porque o médico me deu um chacoalho, já falei isso uma outra vez, mas não estou na geladeira não, tá? Só estou falando que tem que ralar. Mas sai da geladeira. Em outras palavras, disciplina a boca. Porque, como dizia o padre Paulo Ricardo, quem não sabe disciplinar a boca, não disciplina as outras partes da sua vida. Começa a disciplinar a boca. Começa a usar mais a sua boca para rezar. Porque o que faz a gente enfraquecer na nossa vida, na nossa resposta a Deus,
nossa vida de consagrados a partir do batismo, é justamente o momento que a gente para de rezar. Então começa a usar a sua boca para rezar, meu irmão, e você vai ver quantas maravilhas irão acontecer em sua vida, porque é um pouco do que o Papa Bento XVI vai dizer na carta apostólica Porta Fidei, quando ele diz assim: quero suscitar neste ano, esse ano que nós estamos, ano de preparação para o ano da fé, que ele nos pediu para que lêssemos o Catecismo da Igreja Católica, um dos pedidos do nosso querido Papa Bento XVI. Ele vai dizer: olha, anseio para o crente confessar a fé plenamente e com renovada convicção. Aquele que encontrou o tesouro, ele não encontrou simplesmente um tesouro, encontrou uma novidade. Por isso o Papa fala de renovação. Nós precisamos renovar a cada dia a nossa vida, pela fé ao qual nós professamos naquele que foi anunciado por nós, Jesus Cristo nosso Senhor. Se você fizer a sua vida de oração, meu irmão, minha irmã, você não desiste da sua família, você não desiste da sua comunidade, você não desiste da sua fraternidade, aonde Deus te chamou para viver e para servir a Igreja Católica. Você não desiste de ser cristão, mas pelo contrário, nos louvores, nas palmas dos mártires, você será capaz, pela força de Deus, pela ação e a graça do Espírito Santo, de ir até o fim, para a cruz, e ali na cruz você morrer por Jesus Cristo nosso Senhor, por aquele que deu a sua vida para te dar para dar a salvação a nós. Meu irmão, desta vez é para valer.